Você já imaginou um treino do Real Madrid, a maior potência do futebol mundial, parar completamente por causa de uma única frase? Pois foi exatamente isso que aconteceu nos gramados de Valdebebas. Em meio a uma tempestade de vaias, uma pressão asfixiante da torcida, a troca repentina de treinador e um clima pesadíssimo que rondava as arquibancadas do Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior resolveu quebrar o silêncio. E o que ele disse não foi um simples comentário de jogo. O que ele disse deixou o alto estalão merengue em estado de choque. O brasileiro, que agora carrega a abraçadeira de capitão e o peso de uma nação nas costas, falou abertamente sobre disciplina, punições severas e multas pecuniárias. Tudo isso na frente de todos os seus companheiros e, principalmente, diante do novo técnico. A cena foi flagrada por câmeras indiscretas, viralizou como pólvora na Espanha e levantou uma questão que não quer calar. Vini Júnior assumiu de vez o controle do vestiário mais difícil do planeta? Fica comigo até o final, porque hoje vamos dissecar o que realmente aconteceu naquele treino, a resposta tática do treinador na coletiva e a reação surpreendente de Kylian Mbappé diante das vaias que o brasileiro sofreu. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje é uma análise profunda que você não encontra em nenhum outro lugar. O momento vivido pelo Real Madrid é, sem exagero, um dos mais tensos da última década. Não estamos falando apenas de uma fase ruim, estamos falando de uma crise de identidade. Troca de comando técnico, eliminações dolorosas que feriram o orgulho da capital espanhola e uma torcida que, cansada de promessas, passou a usar o som das vaias como sua principal ferramenta de protesto. Nesse cenário de terra arrasada, o vestiário do Real Madrid parecia um navio à deriva. Faltava uma voz. Faltava alguém que não apenas jogasse bem, mas que tivesse a coragem de olhar no olho de estrelas multimilionárias e exigir ordem. E esse alguém foi Vinícius Júnior. Historicamente, o Real Madrid sempre teve capitães silenciosos ou figuras de autoridade nata como Sérgio Ramos. Com a saída das grandes lideranças veteranas, criou-se um vácuo. Vini, muitas vezes criticado por seu estilo de jogo provocador ou por seu foco em causas sociais, mostrou que sua maturidade atingiu um novo patamar. Ele entendeu que para vencer no Real, o talento nas pernas precisa ser acompanhado por uma mão de ferro no dia a dia. Tudo aconteceu durante a sessão de treinamentos de segunda-feira. O que deveria ser apenas um ajuste tático rotineiro sob o comando de Álvaro Arbeloa, transformou-se em um marco histórico. As câmeras do programa El Chiringuito, conhecidas por não perderem um sussurro nos bastidores do futebol espanhol, captaram o momento exato da ruptura. O assunto na roda de conversa era a reincidência de atrasos e a falta de foco de alguns atletas em compromissos internos, algo que, em tempos de vitória, passa batido, mas que na crise vira veneno. Foi quando Vinícius Júnior, sem rodeios e com um tom de voz que não aceitava réplicas, disparou: "Uma multa é melhor." Essa frase curta é uma granada. Ela não fala sobre dinheiro, afinal todos ali são milionários. Ela fala sobre o fim da complacência. Vini estava dizendo, na prática, que o tempo da conversa amigável acabou. Se o jogador não sente o peso da camisa, que sinta o peso no bolso e a exposição de sua falta de profissionalismo. Arbeloa, o novo comandante que busca colocar ordem na casa, não apenas ouviu, como referendou a autoridade do brasileiro. Ele olhou para o grupo e reforçou: "Você é o capitão." Naquele instante, a hierarquia do Real Madrid foi redesenhada. Vini Júnior deixou de ser o garoto que dribla para se tornar o líder que organiza. A repercussão foi imediata. Na coletiva de imprensa que se seguiu, Arbeloa foi bombardeado por perguntas sobre a postura de seu novo capitão. O treinador, com a experiência de quem já venceu tudo pelo clube, manteve a linha de frente. Para ele, a disciplina não deve ser vista como um castigo autoritário, mas como a prova máxima de respeito ao companheiro de equipe e à instituição. Quando um capitão com a história de superação de Vini Júnior exige punição para quem não cumpre horários, o elenco inteiro estremece. Não há espaço para o ego de quem ganha o que ganha e não consegue chegar no horário para trabalhar. A fala do treinador serviu para blindar Vinícius, mas também para enviar um recado claro: o regime mudou. Mas enquanto Vini vencia a batalha interna pelo respeito, ele enfrentava uma guerra externa nas arquibancadas. O Santiago Bernabéu, um templo sagrado, transformou-se em um tribunal hostil. As vaias que ecoavam cada vez que o brasileiro tocava a bola não eram apenas críticas ao futebol apresentado, mas reflexo de um clima político e social inflamado. Como um jogador pode liderar um vestiário enquanto parte da sua própria torcida o persegue? É aqui que entra o elemento que muitos acreditavam ser o rival de protagonismo:
Kylian Mbappé. Muitos analistas previram que a chegada do francês apagaria o brilho de Vini ou criaria uma disputa de egos insustentável. No entanto, o que vimos na véspera do confronto decisivo da Champions League contra o Mônaco foi o oposto. Mbappé, em uma coletiva que deveria ser sobre tática e gols, foi confrontado com a crise de Vini, e sua resposta foi uma aula de companheirismo e inteligência emocional. Ele não tentou roubar o palco, ele foi seco, porém profundo. Eu não sou o Vini, minha responsabilidade é protegê-lo. Ao dizer isso, Mbappé enviou uma mensagem para a torcida e para a imprensa. Se atacarem o Vini, estarão atacando eu. O francês reconheceu que o sucesso do Real Madrid depende da felicidade do brasileiro. Quando ele está feliz, tudo é diferente, afirmou Kylian. Essa união entre as duas maiores estrelas do mundo é o que o madridismo precisava para acreditar em uma virada de chave. Mbappé ainda foi além, criticando a seletividade das vaias. Ele defendeu que, se o time vai mal, a culpa é coletiva. Isolar Vinícius Júnior como o culpado pela má fase é uma injustiça que o elenco não está mais disposto a aceitar. O que estamos presenciando é a metamorfose de um ídolo. Vinícius Júnior entendeu que no Real Madrid ser o melhor do mundo não basta. É preciso ser o guardião dos valores do clube. Ao pedir multas para atrasos e exigir disciplina, ele está resgatando o DNA vencedor de uma equipe que nunca aceitou menos que a excelência. Essa postura agressiva na liderança pode ter dois caminhos. O caminho do sucesso. O grupo aceita a autoridade, a disciplina volta a reinar e os títulos retornam naturalmente como consequência de um ambiente profissional. O caminho do conflito. Os craques do elenco podem se sentir incomodados com a cobrança de um jogador que até pouco tempo era visto como o garoto que dribla. Mas com o apoio explícito de Arbeloa e a proteção pública de Mbappé, a balança pende para o sucesso. Vini está jogando um xadrez de bastidores, onde cada movimento é calculado para fortalecer o Real Madrid como instituição. Em um ambiente tão pesado e carregado de cobranças, Vinícius Júnior fez o que poucos têm coragem de fazer no topo da carreira. Ele se expôs. Ele não se escondeu atrás de posts em redes sociais. Ele falou na cara, no treino, sob o olhar atento de todos. Ele assumiu a responsabilidade de ser o vilão da disciplina para ser o herói da organização. Mas agora eu quero saber de você, que acompanha o futebol de perto e entende o peso dessa camisa. Essa nova postura do Vini, exigindo multas e punições, é o que o Real Madrid precisa para salvar a temporada? Ou você acha que essa exposição pode acabar gerando um desgaste ainda maior com a torcida e com os próprios colegas? A liderança de Vinícius Júnior é genuína ou ele está apenas tentando desviar o foco das críticas que recebe em campo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu leio todos os comentários e quero muito saber o que vocês acham desse novo capítulo da história merengue. Aqui está a continuação detalhada, aprofundando-se nos desdobramentos táticos, na psicologia das massas e no futuro de Vinícius Júnior como o grande ícone da era pós-Modric e Kroos. Para entender por que a frase de Vinícius Júnior causou tanto espanto, precisamos olhar para quem sentou naquele trono antes dele. A braçadeira do Real Madrid não é apenas um pedaço de tecido, ela é um artefato histórico que já pertenceu a figuras como Raul Gonçalves, Íscar Casillas e Sérgio Ramos. Líderes que, cada um à sua maneira, impunham um respeito quase religioso. Nos últimos anos, com a transição de gerações, o Real Madrid adotou uma postura mais silenciosa. Marcelo e Benzema eram líderes técnicos, mas evitavam o confronto público. Vini, ao contrário, traz de volta a escola Ramos de liderança, o confronto direto, a cobrança pública e a face de quem não tem medo de ser o chato do grupo se isso significar a vitória. A exigência de punições financeiras e rigor disciplinar mostra que o brasileiro percebeu uma falha na engrenagem. O talento do elenco é indiscutível, mas o talento sem ordem é o que leva a derrotas inesperadas e atuações apáticas. Quando Vini para o treino e exige que o novo técnico, Arbeloa, aplique o regulamento interno com rigor, ele está dizendo que o Real Madrid não é um clube de férias para estrelas, mas uma fábrica de resultados. Mas como explicar que enquanto Vini vence a batalha interna pelo respeito, ele enfrenta uma guerra externa nas arquibancadas? O Santiago Bernabéu, um templo sagrado, transformou-se em um tribunal hostil. As vaias que ecoavam cada vez que o brasileiro tocava a bola